Olá, tudo bem? Nessa unidade, nós vamos trabalhar com a leitura analítica averiguativa e sintópica e a paragrafação. Objetivos. Primeiro, nós vamos entender a importância desse tipo de leitura, ok? Depois, quais são os tipos de leitura? Praticar os tipos de leitura, que é muito importante, e exercitar a paragrafação. Por que eu vou usar um tipo de leitura específico? Nunca se falou disso, né? Mas na verdade isso existe e é muito importante para o trabalho que você vai fazer durante a graduação. Vamos lá. A partir da leitura de um livro, de um texto, a pessoa que é exigente, aquele leitor exigente, ele vai fazer perguntas e vai responder. É com base nisso que está focada essa unidade, né? Os tipos de leitura. A primeira leitura é a leitura averiguativa. Como o próprio termo diz, averiguar. Você vai fazer uma leitura rápida de todo o texto. Você vai responder 3 perguntinhas básicas. Qual é o título do texto? Quem é o autor, né? As credenciais desse autor. O que esse autor faz para que eu leia o texto dele? E sobre o que fala o texto, certo? A leitura analítica já é uma leitura um pouco diferente. Ela exige que você entre dentro do texto para captar a essência dele. Então, consiste em analisar as partes do texto. Você vai responder apenas uma pergunta. Quais são as ideias principais do texto? Por isso, precisa entender as principais ideias do autor, a tese dele, os argumentos que ele utiliza, porque é isso que vai fazer a diferença nesse autor, né? Então, refletir sobre o significado dos dados que ele apresenta naquele texto. E a outra leitura, a sintópica, né, é uma comparação das ideias de vários autores. Então, eu leio 2 autores e comparo as ideias entre si. O que eles têm de diferente, o que eles têm de semelhante, né? E aí, anoto essas ideias para esclarecer, confirmar ideias e conceitos que eu venha trabalhando em alguma disciplina ou em algum trabalho que eu estou escrevendo. Então, esses são os 3 tipos. Como é que isso funciona, né? Parece simples. A leitura averiguativa, ela faz uma leitura rápida do que o texto apresenta. A leitura analítica entra no texto para ler as minúcias. E a leitura sintópica compara. Mas agora, como é que isso funciona na prática? Primeiro, eu tenho que, quando eu vou fazer a leitura, eu tenho que sublinhar, principalmente na leitura analítica, eu tenho que ler e sublinhar as principais informações, né? Fazer apontamentos na margem, colocar números, né? Fazer asteriscos, coisas que me remetam àquelas informações que eu li ali. Eu transformo esse texto numa espécie de mapa, né? O mapa da mina, né? Onde que estão as informações mais importantes. Então, eu não posso sublinhar tudo, eu tenho que saber que aquilo que está ali tem muitos detalhes, então eu preciso resgatar realmente, ler e captar aquilo que é essência, certo? Então, eu escrevo números na margem, né? Na sequência das ideias do autor, primeiro parágrafo, segundo, terceiro, né? Coloco conforme, ou faço um outro apontamento para mostrar que eu já li aquela informação em algum outro lugar, conforme parágrafo 3, eu estou no parágrafo 10, e assim por diante. Eu posso, de repente, procurar algum termo, alguma palavra no dicionário, porque o vocabulário é técnico, então eu anoto ali na margem para que eu possa consultar numa releitura, certo? Quando que eu vou usar cada um dos tipos de leitura? A averiguativa, ela é uma leitura assim para identificar o texto, para buscar o texto. Então, ela acompanha muito o fichamento bibliográfico, por exemplo, né? Que é ficha de assunto de um livro. Porque eu vou registrar aquilo que é geral, né? Sem entrar nas minúcias do texto. Então, essa serve para buscar a fonte. Já a leitura analítica, né, ela já vai ajudar você a fazer sínteses, fazer resumos e escrever resenhas e outros trabalhos que você tenha que fazer. Quando que eu utilizo a leitura sintópica? Nesse caso, quando eu escrevo, por exemplo, um artigo, um TCC, quando eu vou escrever uma resenha crítica, um resumo crítico, porque eu vou precisar de uma leitura comparativa. Eu vou comparar as informações de diferentes textos. Então, nesse momento que eu vou usar mais a leitura sintópica.
neste primeiro momento, nas disciplinas, é provável que você use muito mais a leitura averiguativa e analítica. Mas não quer dizer que algum professor não peça um comparativo ou uma crítica em relação a algum texto. Você pode, para fazer a crítica, você pode usar ideias de dois autores, né? Analisar um texto com base em outros dois. Né? Então, a gente sempre se baseia em fontes diferentes para construir os nossos trabalhos. Essas informações, o curioso, gente, é que os autores que inicialmente trabalharam com os tipos de leitura foram Adler e Van Doren. Existe, inclusive, um livro que foi reimpresso no Brasil com as informações de como ser um leitor exigente. Então, o livro, até bem espesso, é bem interessante para quem quer se aprofundar. No final, eu deixo a referência para você consultar. Então, segundo o dicionário, né, paragrafar, que essa é uma técnica que acompanha a leitura analítica. Junto com a leitura analítica, então, vem a paragrafação. Leitura, ler, sublinhar, paragrafação, registrar as ideias dos parágrafos. Então, paragrafar, segundo o dicionário, é separar em parágrafos. Só que nós vamos muito além, né? Então, ao lado da leitura analítica, nós vamos captar a essência do texto a partir de uma leitura minuciosa. E a paragrafação é o registro dessa ideia, ok? Então, se você quer entender bem um texto e você fizer a leitura a leitura analítica e a paragrafação, você vai trabalhando o texto aos pouquinhos. Pode ser demorado até no início, porque você precisa adquirir experiência, porque é ler, sublinhar, tirar a essência e escrever as frases. Você vai ter 15, 20 frases e a partir dali você vai escrever o seu texto, ok? Você vai escrever sínteses, resumos, né, e outros textos que for necessário. Então, o que é a técnica de paragrafação? Numerar em ordem crescente os parágrafos do texto, né? Redigir a ideia de cada parágrafo em uma frase, isso que é mais importante, que a necessidade, às vezes, quando lemos, tudo é importante. Então, eu preciso aprender a tirar o supérfluo, tirar os exemplos, as explicações. Então, o que é chave dentro do texto, né, de um parágrafo? Existe uma ideia só. Numa das próximas unidades, você vai ver a estrutura de parágrafo e você vai ver que ele está estruturado de tal forma que tem uma ideia-chave, né, dentro do parágrafo. Então, isso você precisa aprender a identificar já desde agora para conseguir fazer uma boa leitura. No futuro, quando você já tiver mais prática, para fazer leituras vai ser simples, porque você vai direto para aquele ponto dentro do texto. Você vai captar a essência, né? Então, com um pouco de prática, fica fácil e você consegue fazer uma leitura até, de certa forma, mais rápida dos textos, né, que tem para ler. Quando eu escrevo uma frase, né, às vezes eu tenho necessidade de tirar algumas informações porque elas se tornam repetitivas. Então, aquela frase que eu copio, eu tenho que eliminar os excessos, certo? Então, eliminar a prolixidade, tirar aquelas informações que deixam a frase redundante ou que, né, atrapalham a clareza, tá? Então, essas informações de parágrafos, dos parágrafos, tem que prestar atenção também quanto o elo coesivo, no caso. Uma ideia dentro de uma frase, mais outra ideia, se eu junto, eu preciso de alguma coisa para amarrar essas informações. Então, eu tenho que prestar atenção em elementos de coesão. Então, eu tenho que usar isso para construir as minhas frases. Depois, quando eu tenho um número X de frases, as 15, 20, eu construo os meus textos. E aí, mais uma vez, entra outras técnicas para você deixar o texto um pouco mais limpo, né, sem ser repetitivo, certo? Como é que eu vou aplicar os tipos de leitura, tá? Então, no meu material, no computador, no meu caderno, né, onde você for fazer o registro, da leitura averiguativa, você vai identificar o título, vai identificar as credenciais do autor, organizar a referência, que é muito importante, e identificar o assunto do texto, mesmo sem ter lido o texto de modo geral. No caso, aqui eu tenho um exemplo, né, onde que eu identifico num livro o autor. E observem que dentro na contracapa sempre tem um quadro com a referência completa. Então, você pode copiar essas informações dali para montar a sua referência. É imprescindível que você se acostume a buscar essas informações ali. Isso é a leitura averiguativa. Na analítica, aliás, desculpa, voltando um pouquinho, as credenciais, né, quem é esse autor, eu busco
em algum local do meu livro. Pode ser na contracapa, na orelha, às vezes tem informações sobre o autor e assim por diante. E o assunto, no caso, seria uma frase com base no próprio título que você leu do livro. E a leitura analítica e a paragrafação? Eu estruturei dessa forma, né? Você anota as frases, 1, 2, 3, 4, 5 e assim segue, de acordo com a numeração que você fez no texto. Assim, se você precisar rever um parágrafo, o 10º parágrafo, por exemplo, você não precisa contar, né? Você tem essa numeração, tá? Por exemplo, né? Como é que eu numero os meus parágrafos, né? Tem, por exemplo, citações que eu posso incluir junto com uma ideia que já vinha sendo introduzida no texto. Então, tudo isso você vai poder observar. Eu coloquei aqui um exemplo, né, para você só se situar como vai numerar dentro do texto. E agora a leitura sintópica. Neste exemplo aqui, é uma leitura comparativa. Então, eu tenho o texto 1, tenho o texto 2 e tenho o texto 3. Você vai juntar essas informações, vai comparar entre si e escrever a sua frase. Você pode, de repente, precisar dizer, fulano diz que, já Beltrano mostra que. Então, o meu texto ele vai ser uma espécie de conversa dos outros 3 que eu li. Então, essa é a observação que eu tenho a fazer da leitura sintópica. Recapitulando, então. A leitura averiguativa usamos para escolher o texto. Tá? Precisamos decidir se o texto serve ou não para o nosso objetivo. Né? Saber o título, saber o conteúdo vai ser importante para você se decidir ou não. A leitura analítica serve para tirar a essência do texto e a sintópica para comparar informações. Então, para manter a integridade acadêmica, nada de cópia, nada de plágio, isso é muito importante, certo? Na próxima unidade, nós vamos trabalhar a estrutura de síntese, vamos diferenciá-la de resumo, ok? E trabalhar também a técnica de sumarização. Deixei também algumas referências, né, para você consultar. Bom trabalho, bom estudo. Até a próxima.